Pessoal, boa tarde, Pai Senhor, tarde abençoada para vocês nessa tarde de segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Essa é a segunda mensagem aqui no canal, a primeira foi no período da manhã, essa é a segunda e a terceira logo mais à noite. Vamos para a nossa conversa, peço que você deixe o seu like, compartilhe e comente o conteúdo aqui do canal, se inscreva no canal assinando e também semeie nesse ministério as informações que vão aparecer aqui em cima. Para a nossa conversa, nosso texto vai estar em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz assim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará a vós. Esse texto aqui eu digo que é um dos textos assim, mais importantes, sabe? Ele é muito prático, ele é mais importante assim, para a nossa vida cristã. Ele é direto, não tem muita conversa, não tem muito... A explicação dele está no próprio texto. O Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscardes, o acharei. Mas se deixar o Senhor, Ele também vai deixar vocês. Então, assim, é uma palavra direta, trazida pelo profeta Azarias, né? Diante de um cenário de guerra, né? Porque o rei Asa, ele foi um rei que começou muito bem. Ele começou muito bem, ele enfrentou uma luta contra um rei etíope chamado Zerá. E ele venceu esse exército de Zerá, que era um exército muito grande, muito forte, porque ele foi na dependência, sabe? Ele foi confiado no Senhor. E ali ele confiou, entregou ao Senhor todo aquele cenário, aquela situação de dificuldade que ele estava vivendo. E aí não tem como perder, né, irmãos? Quando nós entregamos de verdade, quando nós confiamos, quando nós depositamos no altar do Senhor as nossas angústias, as nossas batalhas, as nossas guerras, o Senhor, Ele guerreia por nós. Aí o que acontece? Vem uma luta mais fácil, teoricamente, e aí Asa, ao invés de fazer a mesma coisa que ele fez contra Zerá, o etíope, e confiar no Senhor, e se dedicar, e entregar ao Senhor, ele resolveu contratar um exército mercenário, ele resolveu fazer alianças, ele resolveu, enfim, se precipitou. E nisso que ele se precipitou, aí o Senhor veio e falou com ele: olha, rapaz, se tu tivesse confiado, eu te daria vitória, sabe? E eu acho que essa frase não é só uma advertência, é um princípio espiritual, né? Se me buscar, eu serei achado de vós, mas se me deixar, eu também vos deixarei. Então eles perderam aquela batalha. Quando nós confiamos em Deus, a vitória é certa, mas quando confiamos na força do nosso braço, não tem como as coisas acontecerem bem, sabe? Não tem como. Então, Asa, ele tinha um coração que buscava, ele foi alguém muito íntegro diante do Senhor, ele se dobrou ao Senhor, né? Mas o grande perigo aqui do texto é o perigo do abandono, né? É o abandono da fé. Eu estou olhando para cá porque o texto bíblico está aqui. Quando ele abandona a fé, quando Asa ele endurece o coração dele, né? E a palavra diz que ele oprimiu ali o profeta, né? Morreu doente, sem buscar o Senhor, né? Então as coisas complicaram demais por conta do abandono da fé. Alan, o que é isso, abandono da fé? Sair da igreja? Eu acho que é muito mais do que isso, tá? A gente eu, por exemplo, sou de 83, eu cresci vinculando demais a questão de abandonar a fé a sair da igreja, né? Os anos 90, os anos 2000, a gente tinha muito assim, a pessoa saiu da casa do Senhor, saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque não está indo mais para a igreja. Isso é tão pouco, irmãos. Isso é tão pouco. Eu acho que o maior perigo está em abandonar Deus dentro da igreja e a pessoa nem perceber. Esse é o maior perigo. Eu sempre dou o exemplo do texto lá de Apocalipse, quando João escreve às igrejas da Ásia Menor. Uma das cartas de João, ele diz: tens nome de quem está vivo, mas estás morto. Porque aquela igreja, ela falava em nome de Cristo, falava do Senhor, mas a vida espiritual dela estava destruída. E esse é o grande perigo, sabe? Quando a gente se perde, quando a gente deixa de buscar a presença de Deus, quando a gente deixa de buscar o Senhor, estando dentro da igreja. Eu sempre falo que o filho pródigo que foi embora, ele é o menos pior do que o filho que ficou. Lembra da história do filho pródigo? Tinha um irmão mais velho, que a gente fala pouco dele. Eu acho muito pior a situação dele, né? Porque ele estava lá, ele perdeu a identidade com o pai, estando dentro da casa do pai. O outro foi embora, o risco que ele corria foi o que aconteceu, de ele voltar, né? De ele quebrar a cara, se arrepender e voltar. Agora, o que estava dentro da casa do pai, esse não se arrependeu em momento nenhum. Então o texto aqui ele é muito claro.
E aí, quando o rei da Síria ele ameaça Asa, né, por confiar em alianças humanas, ao invés de buscar o Senhor, o profeta Hanani ele vem até Asa e o repreende, né? E, inclusive lembra a ele a vitória sobre os etíopes, fala: rapaz, tu venceu uma batalha muito mais difícil, sabe? Muito mais difícil. Então Asa ele se complicou porque ele abandonou, ele não continuou fazendo. É aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Se ele continuasse fazendo o que ele fazia, de buscar, de se entregar, de se consagrar o Senhor às batalhas dele, a vitória seria certa, sabe? É esse o problema, que às vezes a gente consagra uma situação, consagra outra, e chega uma terceira situação, a gente começa a agir na autossuficiência, sabe? Pensando que não, eu já sei o que fazer, vai dar certo, eu já sei o caminho das pedras, e a gente vai lá e se lasca, né? A gente vai lá e se lasca. Muitos começam bem, cheio de fé, cheio de propósito, cheio de bênção, né? Mas ao longo da jornada vai se distanciando sem perceber. Esse que é o grande perigo, quando a gente se distancia sem perceber. Já não ora como ora, mas ora. Já não busca como busca, mas busca. Já não tem mais a mesma chama, mas tem chama. É o problema. Que vou sair um pouquinho da mensagem, é uma outra mensagem de um outro rei, né? Que são os escudos de bronze de Roboão. Roboão, só para resumir, Roboão tinha recebido do seu pai, né, Salomão, escudos de ouro, só que ele entra numa vassalagem ao faraó e ele tributa ao faraó os escudos de ouro. E aí ele fala assim: cara, eu perdi o escudo de ouro, mas eu não vou ficar sem nada. Mandou fazer escudo de bronze. O bronze não tem a mesma beleza, o bronze não tem o mesmo poder, o bronze não tem o mesmo valor. É isso. Só que para ele estava tudo certo, sabe? É quando a gente já perde o poder de Deus na nossa vida, perdemos a intimidade, perdemos a chama, perdemos ali os princípios, e a gente perde o ouro para o inimigo, o escudo de ouro. Só que não, eu tenho escudo de bronze, ainda sou crente, eu ainda oro, ainda vou para a igreja, né? O Senhor lembra o quanto eu busquei Ele no passado, quantas vezes que eu já li a Bíblia. Isso é um perigo, irmãos, é um perigo. Então Asa caiu nesse erro, foi um excelente rei, mas um rei que eu acho que a palavra, a história dele serve como um alerta, né? Alguém confiou em homens e quando confiou em homens, experimentou derrotas amarguíssimas, sabe? Amarguíssimas. Por isso que a ordem do Senhor através do profeta foi clara: me busque de todo o coração. Deus não quer um percentual, uma porcentagem, uma fração do nosso coração. Não. Ele quer todo o coração. Então não se afaste, minha irmã, meu irmão, não se afaste. Não faça alianças que corrompam a sua aliança com Deus. Que sejam priorizadas ao invés da sua aliança com o Senhor. Nada nesse mundo vale mais do que a nossa salvação. Dinheiro, carreira, emprego, currículo, diploma, nada. Status, isso tudo é bobeira. Quantos escolheram isso e perderam a vida eterna? Porque o inferno está cheio de gente com currículo, diploma, né? Não leva a nada. Esse dia hoje, de manhã, estava vendo um vídeo de um rapaz no cemitério e ele estava lá: levanta a mão aí, quem levou dinheiro? Aí ele ficava olhando: levanta a mão aí, quem levou diploma? E ele, não sei se vocês viram esse vídeo, muito forte. No início parece engraçadinho, mas é muito forte. Aí ele vai gritando, aí no final ele fala: ninguém levou nada, né? Porque aqui, ó, aí ele mostra uma cova vazia, ele fala: aqui, quando vem pra cá, ninguém leva nada. A gente tem que escolher bem quais são as nossas prioridades. Escolher bem quais são as nossas alianças. Porque essa aliança com o céu, esse é o tesouro acumulado na eternidade, que ninguém rouba, ninguém tira. Essa é a melhor parte, que é a parte que Maria escolheu. Não a parte de Marta, que estava ali atribulada, atarefada. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Voltando para Asa, perdeu a bênção porque deixou de confiar no Senhor. Não deixe de confiar naquele que te deu as maiores vitórias, as vitórias mais improváveis, mais impossíveis da sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele vai continuar operando. O texto aqui a gente vai finalizar dizendo, né, o versículo do início, ele diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, Ele também vos deixará a vós.
Guarda no teu coração.